Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Os discípulos, eles recebem a Jesus o conhecimento. Jesus diz, porque a vós foi dado conhecimento. Os discípulos recebem um conhecimento, que significa nascimento. A palavra conhecimento tem a ver com nascimento. Eu não sabia, agora eu sei. Eu era de um jeito e agora sou de outro, um novo nascimento. O discípulo, portanto, é aquele que segue o mestre e aquele que está nascendo de novo a cada dia, porque ele está envolvido nessa nova realidade. Ele está adentrando e recebendo mistérios do reino dos céus. Pode ser a nível cognitivo. Cognitivo é assim, estudo da mente, né? Igual a gente lê um livro e fica sabendo, mas não é só isso. Entrar no mistério do reino dos céus é na realidade do mistério da vida, o sentido do nascer, do viver, do falecer, o sentido da vida, o sentido da família. Tudo isso o reino dos céus revela. A beleza de uma criança, a beleza do idoso, a alegria, o louvor que nasce no coração, entrada em mistério, o sentido do trabalho, o sentido da enfermidade, se pode dizer também isso. O sentido de um casamento, da celebração de um aniversário, como louvor a Deus, ao dom da vida. O discípulo tem isso, o discípulo é introduzido nesses mistérios do reino dos céus. É uma coisa fantástica, uma coisa nova, um enriquecimento contínuo. Mas a eles não é dado, em outras palavras, quem não é discípulo não entra nisso, não conhece isso. Jesus continua, pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, como nós temos meditado, né? O discípulo tem e recebe mais e mais, porque ele está entrando nos mistérios do reino dos céus. É quando você conhece uma coisa e dá vontade de conhecer mais ainda. Então a chamada, tudo termina no louvor, portanto, não é? As coisas belas da vida sempre devem ser concluídas no louvor, porque é um chamado do eterno no nosso dia a dia. Mesmo a refeição em comum, como eu disse, mesmo um passeio, mesmo uma manhã de trabalho, mesmo a caminhada que a gente faz, se a gente faz como uma maravilha da presença de Deus em nossas vidas, né? Quem gosta da natureza, o canto dos pássaros, o vento, o sol, como São Francisco, que louvava a Deus por todas as criaturas, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. E a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. Em outras palavras, a pessoa só vai definhando. Quem não é discípulo de Jesus só tem um destino, definhar, porque não vai sentir esse retorno da vida. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. É isso, falta de olhar, falta de visão, falta de escuta, falta de compreensão. Então nosso Senhor vai fazer o quê com as pessoas que não querem ouvir, nem ver, nem compreender? Não querem ou, sei lá, pelas circunstâncias da vida não conseguem isso. Existe a parábola para eles. Então Deus não desiste do homem, não é? Quando Adão pecou, quem foi atrás de Adão? Deus. Adão, onde estás? Muito bem, meus irmãos e irmãs. Então, como eu dizia, Jesus disse que fala em parábola para os homens que não querem ver, nem escutar e nem compreender. Por quê? Porque a parábola é como alguém compara como um pacote, aquele pacote de presente que você é chamado a abrir. Se você for curioso, mesmo que você não queira escutar, nem compreender, nem ver, mas a vida mesmo vai lhe falar.
Então a parábola é isso, é um convite último de Deus, não é explícito, não é um ensinamento explícito, mas a pessoa fica se interrogando. São as coisas da vida que vai provocar questões, as pessoas vão se perguntar, mesmo que não queira ser discípulo de Cristo. E assim, quem sabe, não é? Chega um momento em que passaram a ver, a escutar, a compreender. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Então nosso Senhor está dizendo que existe essa atestação. Às vezes o nosso coração pode se tornar insensível, significa que perdeu a sensibilidade para o grande desejo de descobrir a própria filiação, a própria pertença à família de Deus. Perdeu esse desejo, esse querer, porque a pessoa está centrada em si mesma, né? E por outros tantos motivos. Mas o certo é que a pessoa fechou o seu coração, se tornou duro, não se tornou mais vivo, não recebe mais o sangue, nem doa mais o sangue. Não é isso que faz o coração? Sístole e diástole. Recebe vida e doa vida. Esse coração está doente. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Somos felizes, portanto, porque conhecemos a Jesus e sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.